Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área. Então, nós vamos aqui utilizar o método delete, né, do MongoDB. Nós não vamos utilizar ali o delete many, né, que seria dar um drop ali no banco de dados para nessas collections para a gente excluir de fato todos os registros. Eu não vou fazer isso, beleza? Mas eu vou ensinar vocês a como fazerem e como estruturar isso daí de uma forma correta, beleza? Bom, então, sem muita falação, vamos iniciar com o código aqui. Basicamente, eu estou com o MongoDB Shell, né, aberto aqui. Vou dar um show databases. Como padrão, eu sempre faço isso. Recomendo que vocês façam isso também, porque a gente sempre se localiza, né? A gente vê onde que a gente está trabalhando, tá? De fato, a gente consegue dizer que nós vamos utilizar o banco módulo 1, no caso. Beleza? Banco módulo 1, vou dar um show collections. Opa. Collections, clientes. Então eu vou fazer o seguinte, db.find, db.clientes.find. E agora, só deixa eu limpar isso daqui, para ele trazer para nós. Beleza, de fato, então ele trouxe Pedro Zwin, Carlos Almeida e Pedro Souza, que é o que nós estamos utilizando aí como registro nas aulas anteriores, perfeito? Bom, basicamente, o delete ele é muito simples de ser utilizado, tá? Não tem nenhum segredo e eu vou mostrar para vocês como que é feito isso daqui. db.clientes, tá? A gente sempre tem que apontar collections, beleza? Aí, nesse caso, db.clientes.delete one, beleza? Esse delete one, o próprio nome já é bem intuitivo, né? Ele vai deletar apenas um registro, tá? Onde nós vamos deletar utilizando a chave nome, beleza? No qual esse nome ele vai ser o Pedro Souza, tá? Basicamente é isso, ó. Acknowledge true, deleted count 1. Então, ele deletou ali deu acknowledge pra gente, né? Dizendo que foi aceito ali, então, o comando, e informando para nós quantas linhas foram deletadas, tá? Nesse caso aqui, eu vou dar um db.find, e nós vemos aqui, então, que de fato, esse registro Pedro Souza, ele foi excluído aqui do nosso banco de dados, tá? Então, eu vou dar um insert nesse mesmo cara, tá? db.find, vou colocar db.clients.insert, vou passar um objeto novo aqui, cujo o nome é Pedro Souza. Opa. Aqui o segundo índice vai ser idade, né? Vai ser 35. A altura vai ser 195, que é o que está ali em cima. E data de nascimento vai ser 14/6/1986. Beleza? Vou inserir esse registro de novo, write result, né? Ele foi inserido ali de fato. Vou dar um find e aí ele já vai dizer para nós aqui que então esse registro voltou para o nosso banco de dados, tá? O update many, basicamente, a gente vai utilizar o update many, né? Opa, só db.clientes, né, nesse caso aqui, delete many, tá? Delete many, ele é um método no qual nós podemos informar aqui aonde vai ser executado esse delete, tá? Vou dar um exemplo rapidinho, mas antes de fazer esse exemplo, eu tenho que puxar db.clients.find, tá? Eu vou puxar os registros para depois eu inserir de novo, para a gente não ter uma complicação, beleza? Então, basicamente, db.clients.delete many, beleza? Vou passar, então, aonde que esse registro vai ser excluído, cujo o nome vai ser, o nome não, vamos colocar idade, porque nós temos dois registros com idade, tá? Iguais, né? Idade 35, beleza? Então, vou rodar esse comando aqui, vamos ver como que ele vai se comportar. Ó, então aqui nesse caso nós vemos que deleted count, ele passou de 1 para agora para 2, tá? Então, ou seja, foi excluído dois registros do nosso banco de dados, tá? db.clients.find. Agora, de fato, nós temos só o Pedro Zwin ali, né, na nossa base de dados, porque esses registros aqui, eles foram excluídos, beleza? Eu vou fazer o seguinte, db.clients, eu vou inserir esses registros de novo, insert, tá? Passando então nome, Carlos Almeida, beleza? Vou
idade 35, altura, altura não é entre aspas, 1,85, data, nascimento, vamos colocar 25/7/1986. Beleza? Vou inserir esse cara aqui, Carlos Almeida, idade, altura, e eu só vou alterar então agora esses registros aqui. Agora é 14/6/1986, beleza? A altura vai ser 1,95, idade 35 e o nome vai ser Pedro Souza, tá? Pedro Souza. Vou inserir esse registro também, vou limpar e vou consultar aqui para ver se a gente... Agora sim, então agora a gente retornou os registros, né, no qual a gente já tinha, mas é muito importante nós lembrarmos que esse Object ID, toda vez que um registro novo ele é inserido, ele vai criar um hash novo, tá? Então, nesse caso aqui, o ID de acesso desse cliente aqui, né, tanto do Carlos Almeida quanto do Pedro Souza, eles estariam sendo alterados justamente por conta do ID. Porém, os outros dados aqui, nome, idade, altura e data de nascimento, seriam os mesmos dados, perfeito? Bom, basicamente então é isso, nós vimos aí os métodos principais do banco de dados, né, como eu recomendei na aula anterior, que nós utilizássemos, né, a documentação, isso é de todos os frameworks, bibliotecas, seja ela qual for que nós vamos utilizar, inclusive do banco de dados, tá? Na criação do back-end é muito importante que nós utilizamos a documentação, porque na documentação nós já conseguimos ver aqui então o que de fato é necessário ser escrito para de fato ocorrer um método, né, o método ser executado. No caso do delete one, eu puxei exatamente da documentação para trazer para vocês, para não ter nenhum empecilho ali, porém eu já utilizei bastante, né, esse método no decorrer da carreira aí, mas esse é um método muito importante, né, que nós devemos ali se atentar, ó, aqui nesse caso ele está usando no exemplo o ID, tá vendo? Ele passa o Object ID. Quando nós estamos consultando via API, esse Object ID não é necessário ser inserido, é necessário apenas o hash, tá? Bom, mas de qualquer forma, gostaria de agradecer muito. Nós vamos agora então passar para a última aula desse módulo, na qual nessa aula nós vamos utilizar o Compass, né? Que acredito que não vai ser uma aula muito longa, vai ser uma aula ali mais explicativa, né? Utilizando a User Interface do próprio Mongo, para poder fazer todas essas operações e você vai ver o quanto é rápido e fácil de fazer. Ainda assim que eu recomendo que você utilize o Shell Script, porque de fato você bota a mão na massa e vê como as coisas funcionam por trás da User Interface, perfeito? Bom, então nós nos vemos na próxima aula, sem mais delongas, vamos passar para essa última aula desse módulo, né? Então eu te vejo lá, falou, tchau, tchau!